Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos levar para você a dificuldade ou desafio de um governo tão amplo. Rodolfo, a gente está vendo aí, o governo mal começou, né? Estamos aí ainda na primeira semana, nem a primeira semana foi fechada, mas já tem muito embate na área, né, Rodolfo? Parece que essa amplitude que facilitou a eleição do presidente Lula pode ser o grande dificultador para ele governar, né? É o grande desafio, né? Porque você tem um governo muito amplo, muitas forças atuando juntas, né? E aí, muita ciumeira também, né, Alexandre? Porque, partidos menos contemplados ficam com ciúme do tamanho, né, de pastas que conseguiram partidos que foram mais contemplados, e aí começa o famoso fogo amigo, né? E esse fogo amigo a gente vê dentro dos ministérios, e você tocou num ponto que quem dá do outro lado talvez não entenda tão bem como nós que estamos aqui, né, há tanto tempo cobrindo o poder, que é a questão do ciúme, né? O ciúme no poder fala muito alto, né, Rodolfo? Com certeza. E tem muito essa coisa do meu espaço, o seu espaço. Pô, esse cara mal chegou no ônibus, já quer sentar na janela. Né? Essa coisa tem. E tem uma entidade aí, Rodolfo, que ontem também, até nos nossos grupos de jornalistas a gente conversava, que é a chamada entidade mercado, né? Essa é uma entidade que está aí pairando no governo e coloca muitos embates também, embates que acabam sendo levados internamente para o governo. Por quê? Porque o mercado acaba representando uma parcela da população. A gente conversou um pouco antes de começar esse comentário de hoje, existem dois eleitores que foram contemplados nessa eleição. Um perdeu, o outro ganhou, mas ficou muito claro que você tem um pensamento mais liberal de direita e um pensamento mais social de esquerda. E o mercado nada mais é do que a representação deste eleitorado mais liberal de direita. Claro, aí a gente aí não está falando de nomes de pessoas específicas, mas está falando de um embate de linhas de pensamento. E num governo amplo como esse embate acaba acontecendo. Quer dizer, você tem na economia um embate muito forte entre os economistas que são liberais, ou seja, que querem um governo menor, né, intervindo menos... Chamado enxuto, né? Na economia, e a linha de pensamento, que é a linha mais de esquerda, que é intervencionista, quer dizer, que é aquela coisa do Estado interferindo na economia, definindo para onde que a coisa vai, né? Não vendendo estatais. Não vendendo estatais, mexendo lá, interferindo de fato, determinando coisas para que, enfim, se vá para um caminho, não se vá para outro. E aí esse embate começa. E o que é que o mercado está fazendo agora, na verdade? É marcação de território, né, o Alexandre? É chegar e estabelecer, marcar o território. E como é que ele pode marcar o território? Fazendo a bolsa cair, fazendo o dólar subir, pressionando o governo por aí, né? E vendo até que ponto o governo vai de fato optar por um dos dois caminhos, ou se vai conseguir conciliar os dois caminhos. Esse desafio a gente não vai dar spoiler não, mas acho que vai estar amanhã naquela reunião, né, Rodolfo? Amanhã tem essa reunião, o presidente Lula convocou a primeira reunião ministerial e é justamente, Alexandre, para acomodar as maçãs no caminhão, ou seja, dar-lhe um freio de arrumação para dar uma ordem unida. Quer dizer, o foco central dessa reunião, pelo que se tem falado, é que o presidente vai dizer para todos ali que tudo que for dito precisa ser alinhado antes. E aí isso tem relação principalmente com uma fala do Carlos Lupe, ministro da Previdência, que ao tomar posse disse que ia fazer uma anti-reforma da Previdência. O que ele quis dizer com isso? Que ele iria trabalhar para derrubar a reforma da Previdência que foi aprovada no governo Bolsonaro. Agora, qual é o grande problema disso? Muitos dos partidos que hoje estão dentro do governo votaram a favor daquela reforma da Previdência. Olha a confusão aí. E tem mais outra coisa, né? Uma reforma tributária. Porque essa foi anunciada ontem, foi claramente deixada como uma proposta do governo, não se sabe muito bem se vai ter uma nova proposta ou se vão trabalhar no que já está andando no Congresso, mas a reforma tributária a gente também sabe que tá briga pra caramba. Sempre, é muito complexo. Embora o que se diga aí com relação à reforma tributária é que talvez essa já esteja mais madura até do que fazer uma mudança de reforma da Previdência que não está prevista. Por quê? Porque justamente propostas de reforma tributária andaram muito no governo anterior.
Então já tem no Senado uma PEC, a PEC 110, que já avançou bastante, está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e ela avançou bastante em conversas no ano passado, ainda tem problemas, municípios que não querem e tal a proposta, mas ela já avançou muito. Então há quem ache que talvez, e sempre com todos os problemas, nunca se conseguiu aprovar uma reforma tributária no Brasil. Bem lembrado. Mas há gente que avalia que talvez nunca tenha estado tão maduro para se aprovar uma reforma tributária no país como agora. Vamos ver, vamos acompanhar, Rodolfo, porque de fato amanhã começa a gente enxergar se o Lula vai ser o maestro dessa orquestra tão diversificada que ele montou no seu governo. Ou se os violinos vão desafinar. Ou se os violinos vão desafinar, muito bem colocado. E aqui a gente encerra o nosso conteúdo agradecendo a sua presença. Até amanhã, gente.